Olá, olha eu aqui em fim de expediente para falar com vocês, gravar essa parte 2 das análises das questões de ciências humanas do Enem de 2022. Vamos então para o que interessa, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que essa parte aqui ela vai ser um pouco mais tranquila, que são questões mais de interpretação. Então elas não demandam tanto conhecimento de fundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e mandar para aquele teu colega, para tua amiga, para o teu amigo que vai fazer também o Enem 2023. Questão 57. Vou pegar aqui minha canetinha. Em 2003, teve o início o programa de aquisição de alimentos e, com ele, várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais. Trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. Programa destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluídas aqui as categorias: assentamentos de reforma agrária, trabalhadores rurais sem terra, acampados, quilombolas, agroextrativistas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas. Apesar de estar falando aqui de trabalhadores rurais sem terras, assentamentos de reforma agrária, quilombolas, comunidades indígenas, o PRONAF, ele é uma ação governamental que assegura a comercialização. Vou colocar comercialização, vamos ver se vai sair hoje tudo. Ó, que horrível. A comercialização, vou colocar comercial, da produção de pequenos produtores relacionados, então, vou colocar aqui, agricultura familiar. Acontece que o PRONAF ele foi criado, gente, em 1996. Ele não é um programa do governo Lula. 1996 a gente está falando de FHC. Nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso. O objetivo é promover desenvolvimento sustentável por meio do financiamento, por meio do crédito aos agricultores. O que acontece? Toda essa questão aí do agro é tech, agro é pop, gente, grandes fazendas, esses grandes latifúndios que são produtores de grãos essenciais, commodities, né, como trigo, soja, tudo isso vai para exportação. O que você compra no mercado, no dia a dia, o que chega lá na quitandinha é oriundo do PRONAF, é oriundo dessa agricultura familiar, do pequeno e médio produtor. Então, vamos lá, vamos para a comanda da questão. A ação governamental descrita constitui-se uma importante conquista para os pequenos produtores em virtude de negociação de bolsa de valores? A questão não está falando de negociação de bolsa de valores. Olha aqui, está falando de um programa que é destinado, vou colocar até em outra cor, vou colocar em roxo. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários. Aquisição, se aquisição é compra. Eliminação do custo de frete? Também não. Está falando então de reestruturação fundiária? É isso que a nossa questão pede? A reestruturação fundiária, crianças, ela é o fortalecimento das economias rurais. Ela reconhece os espaços rurais como áreas estratégicas para enfrentar, por exemplo, crise alimentar, energética, ambiental. Mas olha só, a gente está falando do quê? Novamente, olha aí o que eu marquei em roxo para vocês. Nós estamos falando de aquisição de produtos, nós estamos falando de comércio. Portanto, não é reestruturação fundiária e também não é inovação tecnológica. Podendo ser somente o quê? Olha aqui, vou marcar em verdinho agora. Comercialização garantida. É um modelo aonde o governo compra produtos agropecuários ou ele, de certa maneira, financia. Ele dá crédito para que esses produtos agropecuários sejam fornecidos, olha aqui, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tudo bem? Então, ó, programa de compras públicas. Vamos então para a próxima questão. Questão 58, vou pegar a canetinha vermelha. Um experimento denominado FANFIT foi desenvolvido com o objetivo de fazer com que os membros de uma comunidade local se tornassem mais ativos fisicamente.
Todos os participantes do estudo foram vinculados a 2 outros membros da comunidade. Então, eles foram vinculados a membros da comunidade que receberiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar sua atividade física, que era medida por acelerômetros nos celulares fornecidos pelo Estado. Assim, se a pessoa andasse mais do que o habitual, seus conhecidos receberiam dinheiro. Os resultados foram assombrosos. O esquema mostrou-se de 4 a 8 vezes mais eficaz do que o método de oferecer incentivos individuais. O que a questão pede? Vamos lá. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, contrariando a visão prevalente. Qual que é a visão que prevalece em relação tecnologia e humano? É de que a tecnologia ela acaba sendo ruim, né? Ela acaba sendo, às vezes, alienadora. Porém, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função. Vamos lá. Na questão, o enunciado pede que o candidato identifique uma função dos celulares. Qual é a função do celular neste momento? Pensem. Qual é a função, então, desse celular que contraria essa ideia negativa sobre o impacto tecnológico nas relações humanas? Vamos dizer assim, vamos imaginar que esse FanFit fosse um app do governo, olha só, celulares fornecidos pelo Estado, integrando participantes, vinculando participantes que receberiam incentivos em dinheiro a aumentar a atividade física. O texto está comentando de um experimento no qual conhecidos de pessoas que realizaram exercícios físicos receberiam dinheiro. Essa função que o celular está desempenhando, ela é cognitiva, favorecendo a aprendizagem de ferramentas virtuais? Não. A gente está falando de celular, atividade física, integração, relacionamento entre pessoas. Ele é comercial? Também não. Olha, direcionando a escolha de produtos industrializados? Também não. É uma função laboral, convertendo o desenvolvedor em usuário final? Será que quem desenvolveu, vamos dizer assim, esse experimento, esse app, ele vai ser convertido também no usuário final? Naquele que usa o app? Não, gente, não está falando disso. Agora vem um dilema. Nós fizemos toda a eliminatória, interpretando aí a questão. Ela é social, estimulando a reciprocidade por meios digitais, ou ela é recreativa, promovendo o lazer em redes integradas? Galerinha, sabe por que ela não é recreativa? Porque todos os que fizeram exercício físico, vou colocar aqui, físico, todos os que fizeram exercícios físicos e estavam coligados com outros, né, eram pessoas conhecidas de quem também faziam exercícios físicos, vou colocar aqui, conhecidos, gente, é horrível escrever com o mouse. Eles receberam o quê? Receberam dinheiro. O que denota que eles estão interligados e que existe uma função de, se eles estão interligados, eu faço, os meus conhecidos também estão juntos e eu recebo dinheiro, existe uma relação de reciprocidade por meios digitais. Não é lazer, até porque a atividade física, ela pode ser interpretada como lazer, mas a sua função não é lazer. A sua função é outra, tá bem? É o movimento do corpo. Então, vamos para a próxima questão. É uma questão de filosofia. Olha aqui, Empédocles. Vamos tentar entender o que é que fala essa questão. Empédocles estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo, mediante mistura e separação. Mas os princípios, propriamente ditos, pelos quais aqueles são movidos, são amor e ódio. Olha só, vamos parar aqui. Empédocles está falando que nós, seres humanos, somos compostos por fogo, ar, água e ar. São os 4 elementos. Mas os princípios que nos movem é amor e ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, separados pelo ódio. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca do que nós chamamos de arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. A ruptura promovida pelos pré-socráticos está na observância desses fenômenos naturais,
Então ele já vem trazendo pra gente esses fenômenos naturais, que são 4. Esses fenômenos naturais, eles estão na forma como nós entendemos o humano e a sua relação com o mundo. E aí o Empédocles estabelece nos humores o ponto de atrito, tal como Anaximandro fazia sua vista sobre o fogo, e assim a evocação de uma lógica de origem. Lógica de origem. Quando a gente fala lógica de origem, nós estamos falando do quê? A lógica da origem do humano, da percepção humana, da mente, do que é ser humano. Vou reler a comanda. O texto propõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles acerca da arqué, uma preocupação típica do pensamento pré-socrático, porque ele exaltava a investigação filosófica. Estou falando de 4 elementos naturais e olha só, do homem, das forças humanas, daquilo que o homem é composto. É isso que ele está falando? Exaltando uma investigação filosófica. Ele está falando de transcendência do mundo sensível. Ele está transcendendo o mundo sensível e indo para o mundo inteligível. Já é Platão. Não, também aqui não, exaltação à investigação filosófica. Ele corresponde à explicação do mito. É isso? Também não. Fundamenta as paixões humanas? Não. Mas se ele fala da lógica de origem, tá? Se a gente está falando da arqué, nós estamos evocando uma discussão cosmogônica. Gente, é importante compreender que existe uma diferença entre cosmologia e cosmogonia. Cosmologia, vamos lá. Os filósofos pré-socráticos, eles desenvolveram uma cosmologia porque eles tentaram desvendar a verdadeira origem do universo e a sua organização. Então, cosmologia é o estudo da origem e a composição do universo. Cosmogonia refere-se ao estudo da origem de determinados objetos ou sistemas astrofísicos usados aí em referência à origem do universo, ao sistema solar, ao sistema Terra-Lua e também a qualquer modelo relacionado à existência do cosmos ou à realidade dos seres sencientes. Tá? Então, quando a gente pensa a arqué que é um termo fundamental na linguagem dos filósofos pré-socráticos, né, dado que ele é caracterizado pela procura da substância inicial de onde tudo se deriva, por isso que eu coloquei aí lógica de origem. Então, é óbvio que nós estamos pensando na discussão cosmogônica e não numa explicação mitológica. Vamos então para a próxima questão. 60. Macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, direcionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. No macro, a gente está falando de grande. Cefalia, a macrocefalia faz aí uma referência a uma concentração em um único lugar. Qual é esse lugar? É o espaço urbano. O meu grande aqui saiu esquisito. Então, macrocefalia urbana, concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles. E isso desencadeia, por exemplo, desemprego, ou, como ele preferiu aqui chamar, déficit no número de empregos, porque nós temos um grande número de pessoas indo para esses centros, ou seja, os empregos não serão suficientes. Ocupação desordenada dos espaços, então nós vamos ter aí provavelmente surgimento de favelas ou ocupação de áreas com problemas geográficos. E aí nós temos até o comprometimento da segurança pública. O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Normalmente, esse fator geográfico é o êxodo rural desordenado. O êxodo rural desordenado, vou escrever aqui, vou tentar, tá, gente? Eu não vou desistir. O êxodo rural desordenado, ele foi um dos principais fatores para o crescimento urbano tardio no Brasil. E ele acaba se refletindo na expansão das cidades mais
cidades importantes, em detrimento de cidades de menor porte. Portanto, o texto está falando de crescimento de taxa de fecundidade? Não. Deficiência do transporte alternativo? Não. Ampliação do risco habitacional? Macrocefalia urbana? Não também. Ele está falando de limitação de área ocupada? Não. Portanto, êxodo da população do campo. Olha aqui, êxodo rural. Próxima questão. 61. Vocês estão vendo que essas questões são interpretativas. 61. Entretanto, nosso amigo Basso tem ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Estar alegre diante da morte, forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual se apresenta como um bem fundamental da filosofia promover o quê? Gente, esse excerto, ele promove a ideia do espírito contido, dos humores privados em face daquilo que é exposto no coletivo, ou daquilo que deve ser evitado no discurso, na prática social. O dever e a prática são ordens que devem reger a vida. Então, olha só, nosso amigo Basso tem ânimo alegre, e isso resulta de uma filosofia de estar alegre diante da morte, forte e contente, qualquer que seja o estado do corpo. Então, olha só, novamente, o espírito contido dos humores privados, aquilo que a gente sente dentro de nós em face daquilo que nós expomos, que nós colocamos para fora para que os outros vejam coletivamente. Então, este excerto de Sêneca, ele não está se referindo à valorização de disputas dialógicas. Vou colocar em vermelhinho para a gente não confundir. Ele não está falando de rejeição das convenções sociais. Ele também não está falando de natureza religiosa ou de exaltação do sofrimento. Ele está falando aqui, de moderação das paixões. Moderação das paixões. Resposta E. 62. Uma questão de história. Quando os espanhóis chegaram à América, estavam em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas. Quando a gente fala de império teocrático, nós estamos falando de religião, ou seja, os incas, eles tinham uma religião que aliava-se a uma política, e essa política, com a sua religião, também tinha um molde social, tá? Então, é um estado teocrático, é um estado religioso, e nesse estado religioso envolve a política e a sociedade, basicamente isso. Então, quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos de Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número 0 antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade embora esse texto ele vai falar sobre as três civilizações pré-colombianas, os incas, os maias e os astecas, ele destaca a permanência dos conhecimentos astronômicos, matemáticos e o notável saber dos médicos incas. Olha aqui, podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte de cirurgiões incas. Então, eles eram capazes de realizar cirurgias para a colocação de prótese craniana. Portanto, é digno de nota esses domínios científicos e que esses domínios científicos já existiam antes do contato com os europeus. E nós estamos falando aí por volta de 1500. Então, as sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de bens religiosos inspirados na matriz cristã. Gente, eles nem sabiam o que era o cristianismo. Materiais bélicos? Não.
Estamos falando de práticas medicinais alicerçadas num conhecimento científico. Nós estamos falando de que eles tinham um conhecimento médico, um certo domínio científico, mas alicerçada no conhecimento único e exclusivo científico dentro de um estado teocrático ou de um povo teocrático, acho completamente contraditório. Então, essas práticas medicinais, com certeza, elas tinham ligação com a religião, não exclusivamente um conhecimento científico. Nós estamos falando, então, esse texto está falando de costumes laborais moldados em estilos estrangeiros? Também não. Ou ele está falando de heranças culturais constituídos em saberes próprios, adquiridos ali naquela região? Sim, saberes próprios. Vamos para a próxima questão, 63. Em Vitória, no Espírito Santo, no bairro das Goiabeiras, encontramos as paneleiras, mulheres que são conhecidas pelos saberes fazeres das tradicionais panelas de barro, ícones da culinária capixaba. A tradição passada de mãe para filha é de origem indígena e sofreu influência de outras etnias, como afro, dos africanos, e luso, dos portugueses. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação das panelas de barro já tenha 400 anos. A fabricação das panelas de barro dá-se em várias etapas, desde a obtenção da matéria-prima à confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural, como argila, retirada do barreiro do Vale do Mulembá, madeira, atualmente proveniente das sobras da construção civil, e tinta, extraída da casca do manguezal, o popular mangue vermelho. Uma característica das práticas tradicionais, como é exemplificada no texto, vou pegar a caneta vermelha, é a vinculação entre os recursos do mundo natural e a manutenção dos modos de vida, que possibilita a continuidade da relação entre recursos do mundo natural e a prática tradicional. Olha só, tradição passada de mãe para filha, de origem indígena, que sofre com a influência dos africanos e dos portugueses, uma tradição que passa há mais de 400 anos. Então, uma característica, vou ler, das práticas tradicionais, como é exemplificada no texto, é a vinculação entre recursos do mundo natural e especialização nas etapas de produção. Isso aqui é característico do capitalismo, do fordismo, do taylorismo. Participação na sociedade de consumo? Não também. Atualização do modelo de gestão? Plantios, conservação dos plantios da roça ou a manutenção de um modo de vida? 400 anos, gente, essa tradição se mantendo. É a manutenção dos modos de vida. Estão vendo que não tem muito segredo, é só ler com atenção. 64. Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de lutas por direito. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como republicanos e os abolicionistas. A gente está falando da década de 1880. A década de 1880 ela apresenta um cenário, como se destaca aí nesse texto, o cenário é de crescimento dos republicanos e dos abolicionistas. As transformações socioeconômicas, que inclusive incluíam o crescimento do comércio e seus caixeiros, como mencionado no texto, acabam se associando à insatisfação dos cafeicultores, das camadas médias urbanas e também dos militares com o rumo que a monarquia do Brasil tomava. A gente está falando de 1880, o Brasil vai se tornar uma república em 89, um ano antes, a escravidão foi abolida por completo, em 88. Nós estamos falando aqui da luta dos trabalhadores do comércio. A luta dos trabalhadores do comércio vem desde antes, vem de décadas anteriores, com vistas aí ao reconhecimento da categoria. Eles buscavam melhorias na condição de trabalho, regulamentação por parte do Estado. E a gente pode associar esse contexto, essa mobilização,
ao contexto do Império, dos problemas que haviam no Império. Apesar de ser o início da estruturação dos sindicatos, os sindicatos, como tal, como nós conhecemos, como uma agremiação, ele vai acontecer durante a Primeira República. Vai atingir o ápice na Era Vargas, o que torna aí o uso da palavra consolidação anacrônica, tá? Então vamos lá. Então, os caixeiros do comércio estiveram entre as primeiras categorias dos trabalhadores a se organizar nas associações e exigir intervenção dos poderes públicos na mediação das lutas. A atuação dos trabalhadores mencionados representou, na capital, um momento de manutenção das regras patronais? Claro que não. Está contestando desprendimento das ideias liberais? Também não está falando disso. Fortalecimento de contratos? Não. Consolidação das estruturas sindicais? Gente, consolidação é um termo anacrônico. Olha bem, eu disse para vocês, os sindicatos, tal como nós conhecemos, como uma agremiação com finalidades políticas, ele vai consolidar durante a Primeira República, atingindo o ápice na Era Vargas. Portanto, só pode ser a contestação dos princípios monárquicos. 65. Solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis e ou de sódio trocável. Solos salinos, solos com sais ou com sal. Vou voltar para o meu vermelhinho. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas ao mar. Olha, por isso sal. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas no Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sal ou de sais no horizonte superficial que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. O texto está falando que essa infiltração de água salina, ela não escoa totalmente, ela acaba acumulando ali na superfície do solo, tornando aquele solo salino. E nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas naquela região, ela tem ampliado esse processo. Vamos lá. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao. Vamos lá. A irrigação com abundância de água nas áreas de clima árido e semiárido promove uma forte e rápida evaporação em razão das elevadas temperaturas, facilitando a saída de água e a concentração de sais no solo. Portanto, está falando de fertilizantes de origem orgânica, que modifica a química da terra? O texto não está falando isso. O texto está falando de desmatar áreas de preservação? Está falando de instalar açudes? De realizar florestamento de pinos? Ou está falando de utilizar sistemas de irrigação desprezando uma drenagem adequada? Resposta B. Temos uma imagem nessa questão, na questão 66, uma casinha em cima da outra. Isso significa que nós estamos falando de favelas ou de áreas periféricas. Tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Aqui tem uma varinha e ele pendurou o celular. Vamos para o texto. É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só mostra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas. Não tem computadores. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E, caso tenham celulares e dados, pergunta-se:
É possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? A crítica, contida no texto e na figura, evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Gente, uma significativa parcela da população vive em condição de pobreza, em locais e em condições precárias, como mostrou aí no texto e na imagem, sem acesso à internet, ou quando tem acesso à internet, é um acesso extremamente limitado. Eu, como professora, vi isso acontecer com o coração partido, mas era praticamente a maioria, 80% dos alunos de escola pública. E isso impossibilitava um ensino e um aprendizado de qualidade. Portanto, a gente está falando aí de exclusão digital. A exclusão digital ela é um fator importante no mundo moderno e que se caracteriza numa exclusão social, tá? Então, o texto, eu já fui direto para a resposta, porque o texto não está falando de valorização intelectual, de organização espacial, nem de manifestação cultural ou da expansão digital. Ele está falando que a exclusão digital hoje também é uma exclusão social. Então, resposta é a letra A. Vamos para a próxima. Temos aqui, só de cara que eu tô vendo, só de olhar, tem conta. Tem conta. E é de geografia. Possível trajeto do voo da Malaysia Airlines, aquele que desapareceu. Olha, possível trajeto do voo do MH370 da Malaysia Airlines antes da queda em 2014. Considerando-se a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala aproximada dessa representação cartográfica é... Eu vou tentar ser didática. Eu disse que eu vou tentar. A distância entre a queda do avião e a cidade australiana está mostrando aqui de 2.500 quilômetros. Então, vamos colocar aqui, ó. 2.500 km. E equivale a 2 centímetros no mapa. Portanto, 1 centímetro do mapa, olhem aqui, 1 centímetro do mapa, ele equivale a 1.250 quilômetros. Ou, se a gente converter esses 1.250 quilômetros em centímetro, vai ficar 125,00 e adicionamos mais 3 zerinhos. Olha aqui, centímetros. Assim, a escala do mapa é E. Vamos para a próxima questão. Hoje sou um ser inanimado, mas já tive vida pulsante em seivas vegetais. Fui um ser vivo. É bem verdade que do reino vegetal, mas isso não me tirou a percepção de vida vivida como tamborete. Guardo apreço pelos meus criadores, as mãos que me fizeram me venderam e pelas mulheres que me usaram para suas vendas e de tantas outras maneiras. Essas pessoas, sim, tiveram suas subjetividades, singularidades e pluralidades que estão incorporadas a mim. É preciso considerar que a nossa história de móveis de museus está para além da mera vinculação aos estilos e a patrimonialização que recebemos como bem material vinculado ao patrimônio imaterial. A nossa história está ligada aos dons individuais das pessoas e suas práticas sociais. Alguns indivíduos consagravam-se por terem determinados requisitos, tais como conhecimento de modelos clássicos ou destreza nos desenhos. A questão, ela procura analisar o processo de criação do objeto patrimonial a partir de uma relação com o sujeito que o cria. Olha aqui, as mãos que me fizeram, que me venderam, pelas mulheres que me usaram, pessoas que tiveram suas subjetividades, singularidades incorporadas a mim. Desvinculando, então, a noção
estéril do acervo museológico. Estéril é que é limpo, né? Que ele não tem nenhuma ligação com a subjetividade humana. E ao colocar o Tamborete como narrador da sua própria história, ele busca valorizar essa função social, atribuindo a sua importância àqueles que produziram. Então, olha só, ao descrever-se como patrimônio museológico, o objeto que é o tamborete, abordado no texto, associa a sua história ao, vamos lá, vou pegar o vermelhinho, competência econômica, preservação arquitetônica e visual de conservatório, tá falando de patrimônio e museu. Natureza antropológica e etnográfica? Não. Vocação religiosa ou habilidades artísticas e culturais dos sujeitos, tá? Subjetividades, pluralidades. Vamos para a próxima questão. Opa, acabou. Gente, parte 2, eu fico por aqui. Em breve, gravo já a parte 3, finalizando então a análise das questões de ciências humanas do Enem de 2022. Um abraço.